Gente, a música O Livro dos Dias é uma composição que transita entre a melancolia e a reflexão sobre a vida, o amor e o tempo. A letra, carregada de simbolismo, parece assim abordar o encanto e a inevitável passagem do tempo que traz consigo mudanças, não é verdade? E a necessidade de aceitação. O início da canção fala de um encanto antes cultivado, sugerindo uma relação que perdeu a sua magia inicial. A menção ao mecanismo indiferente pode ser interpretada como rotina ou destino que segue o seu curso sem se importar com os sentimentos individuais. A essência ao delito, então sagrado, talvez se refira a um amor ou a momentos que, apesar de não mais presentes, mantém a sua sacralidade na memória do eu lírico. A segunda parte da música, gente, ela traz à tona a luta interna entre o desejo e a razão, onde o coração não quer descansar mesmo diante de um desejo inverso. Então, a aceitação do nome e a entrega tardia indicam reconhecimento de algo ou alguém que chegou tarde demais. A música termina como uma espécie de resignação e um apelo por compreensão e proximidade de tempos difíceis, sugerindo que, apesar dos erros e das dores, ainda há espaço para o amor e o cuidado. Esse é o livro das flores e este é o livro dos nossos dias. Podem simbolizar a vida como uma coleção de momentos e sentimentos, tanto os alegres quanto os tristes. Ela é uma música, gente, introspectiva, ou seja, é o ato pelo qual o sujeito observa os conteúdos de seus próprios estados mentais, tomando consciência. Então, gente, vale lembrar do contexto no qual a música Livro dos Dias foi escrita. Então, ela é faixa do álbum A Tempestade, que foi gravado em meio a uma recaída do Renato, né? O álbum, que foi produzido pelo guitarrista da banda, o Dado Villa-Lobos, é o último trabalho do Legião Urbana, lançado com Renato Russo ainda vivo. O vocalista ele morreria em 11/10/1996, exatamente 3 semanas após o lançamento. Em vida, Renato Russo foi alçado à condição de Messias, devido à sua capacidade de sintetizar, através do rock, todas as aspirações e frustrações da sua geração. Ele foi o maior porta-voz de brados engasgados de uma juventude ávida por liberdade de expressão. Então, até a sua morte, com a Legião Urbana, o Renato ele compôs 8 álbuns e em carreira solo 2. Mas foi com o derradeiro disco da Legião Urbana, que é A Tempestade, que foi lançado em 1996, que ele externou toda a sua dor e sofrimento. À época, padecendo dos males que a sua doença trazia, esse disco ele foi escrito envolto a uma atmosfera melancólica em todos os sentidos: reclusão, depressão e o alcoolismo. Tudo isso culminou para que o disco A Tempestade trouxesse uma temática devastadora de perda, pessimismo, solidão, tristeza e morte, se transformando assim numa carta de adeus do Renato ao mundo através de suas canções, que fazem uma ode à melancolia. Então, gente, quem acompanha o conteúdo aqui do canal sabe da história de como esse canal começou. Então, eu senti uma espécie de chamado para trazer um sentido maior para a minha vida, ajudando os outros. Então, eu resolvi ajudar voluntariamente com aquilo que eu sei, né? Como eu sou formada em letras, eu comecei a dar aulas gratuitas de português de forma presencial
o que depois ficou inviável, porque cada um tinha uma demanda de horário diferente. Então, eu tive uma ideia, eu resolvi gravar as aulas para que as pessoas pudessem assistir no horário programado por elas mesmas. Então, eu aproveitei um canal que eu já tinha no YouTube para postar os vídeos. Só que no meio disso, aconteceu uma tragédia na minha vida. Da minha irmã de 23 anos, que para mim era como se fosse uma filha. Esse acontecimento, ele me deu uma espécie de rasteira, como você pode imaginar. E no dia dela, depois de dias de dor e sofrimento, até enterrá-la, eu fui até um bar para tentar desanuviar a mente. Então lá tinha um cantor de música ao vivo e ele cantou Pais e Filhos. Naquele momento, eu me conectei profundamente à obra do Renato, pois só ali eu notei que era uma música que falava sobre os sonhos de uma jovem. A partir daí, eu decidi continuar ajudando as pessoas através da obra do Renato Russo, transmutando a minha dor em algo que pudesse agregar valor às pessoas. Então, gente, nessa obra, o Livro dos Dias, eu percebo nas palavras do Renato a mesma melancolia que eu lia nas cartas de despedida da minha irmã e nas agendas dela. Ela tinha uma agenda na qual ela desabafava tudo que ela sentia e os seus sentimentos de dor profunda. Ela falava exatamente sobre a perda do encanto pela vida, a indiferença entre viver e morrer. E também falava sobre a sua luta diária contra o que ela chamava de seus demônios internos. Ou seja, era exatamente isso. O coração dela, ou seja, suas emoções, não deixavam o corpo físico dela descansar. E o desejo inverso dela, que era contra o seu próprio instinto humano, que é o de viver, ele já ficava com ela o tempo todo, se tornando tipo um amigo. O desejo pela morte. Ela relatava também, gente, sentimentos de abandono, de baixa autoestima, enfim. Quando eu ouço o livro dos dias, eu tenho a impressão de estar lendo a agenda da minha irmã e a sua carta de despedida. O que me faz pensar o número de pessoas que nesse exato momento estão passando por momentos de profunda dor e depressão. E escrevendo em seu livro dos dias páginas de dor e tristeza. Eu queria te dizer, para você que está assistindo esse vídeo agora, e eu creio de verdade que em tudo o que acontece há um propósito maior que por vezes nem nós mesmos entendemos. Que se você conhece alguém que está passando por momentos de dor na alma, ajude-a com a sua luz, pois não se pode esconder uma cidade que é edificada sobre um monte. Uma luz, ainda que pequena, ela tem o poder de transformar toda a escuridão. Sabe o que é, legionário? Se você pega uma vela com uma chama bem pequena, ela consegue iluminar um cômodo inteiro, grande e escuro. Agora, se é você que está passando por esse momento de dor, eu queria te dizer, há esperança para você. Eu falo isso por experiência própria. É possível, sim, sair do fundo do poço emocional, ainda que difícil. Você vai vencer. Há esperança para você. E se você precisar conversar, eu estou aqui para você também. É só você ir lá no Instagram, eu vou deixar o link aí na descrição, tá? E a gente conversa pelo direct. E todos os legionários que ouvirem esse vídeo estão convidados a ajudar uns aos outros. Vocês têm, gente, se tornado meus amigos de verdade. E é isso. Isso é lindo, porque é por isso que nós estamos nesse mundo, para contribuir e ajudar uns aos outros. Se você ficou até aqui, digite para mim, por favor, a palavra cura, para que eu te identifique, legionário. Através dos comentários fica mais fácil conhecer meus amigos.
Você é uma pessoa sensível como eu. E eu tenho certeza que Renato Russo ele ficaria feliz em ver que a sua obra está agregando valor para o bem. Ah, e nunca se esqueça, você é diferente.